Como definir? Como definir batismo no Espírito Santo? E qual a evidência física inicial, segundo a Bíblia, que nos testifica que alguém foi batizado no Espírito Santo? E as formas como alguém pode ser batizado no Espírito Santo? Meu nome é Alan Nunes Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Batismo no Espírito Santo. Nessa oportunidade iremos falar em 3 tópicos acerca do batismo com o Espírito Santo, nos limitando dentro do capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, versículo de número 8, Jesus diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra." A palavra poder aqui vem do grego dinamis, de onde vem a mesma palavra dinamite, que lembra a explosão. Um crente revestido de poder é um crente que lembra explosão. Explosão no seu ministério, explosão na sua dinâmica de evangelização, de uma forma revolucionária. Mas qual a evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo? Antes disso, ser batizado significa ser emergido, totalmente envolvido na pessoa do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que cumprindo o dia de Pentecoste, isso aí nós vamos falar. Mas Jesus deixou essa promessa. É uma promessa que foi falada por Jesus, falada por João Batista, falada pelo profeta Joel, pelo profeta Isaías, no livro de Provérbios. Temos farto material na Bíblia nos mostrando a garantia desse batismo com o Espírito Santo. Joel capítulo 2, por exemplo, é muito usado para falar sobre o assunto, quando Deus diz: "Derramarei do meu espírito sobre toda a carne." Joel capítulo 2, versículo de número 28 em diante. Então é uma promessa, uma garantia que todo cristão deve buscar. Eles ficaram ali em Jerusalém, orando e perseverando, esperando essa promessa. Eram cerca de 120 homens, certo? Então, Atos 2, cumprindo o dia de Pentecoste, uma das 3 principais festas judaicas estabelecidas por Deus por intermédio de Moisés. As outras 2 eram a Páscoa e a festa de Tabernáculos. A festa de Pentecoste, a festa das primícias, ou a festa das semanas, ou a festa da colheita. Havia muita gente em Jerusalém, prosélitos de todas as nações, judeus que vinham de outras partes e que residiam em outras partes, que vinham para Jerusalém para a observância da festa de Pentecoste, a festa sagrada de Deus. Havia muita gente em Jerusalém. E no cenáculo eles estavam, a igreja, e de repente ouviu-se um som como que de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa, diz a narração do texto de Lucas. E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ora, a evidência física inicial de que alguém foi batizado no Espírito Santo é exatamente essa: falar em línguas. É a evidência exterior, observável, que vai nos constatar ou testificar para nós que aquela pessoa está sendo batizada no Espírito Santo. Existem 3 formas de a pessoa receber o batismo. Primeiro, de repente, conforme no texto, de repente vem um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A segunda forma é pelo poder da palavra. Paulo estava na casa de Cornélio falando do Evangelho, quando de repente, pelo poder da palavra, veio o Espírito Santo sobre eles. E a terceira forma é na imposição de mãos. Quando Paulo perguntou aos irmãos de Éfeso se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo, ou já tinham recebido,
eles disseram: nem sequer ouvimos falar. Então eles se ajoelharam e Paulo impôs sobre eles as mãos e receberam essa tão grandiosa dádiva. Então, nesse mesmo capítulo 2 do livro de Atos, o escritor do livro, Lucas, vai dizer que todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo. Isso fala da plenitude do Espírito Santo. Ou seja, eles foram emergidos, totalmente envolvidos no Espírito Santo. Foram revestidos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos recomenda a sermos cheios do Espírito Santo. Então precisamos buscar o batismo no Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo. Então eles estavam tão cheios que eles glorificavam a Deus, enalteciam ao Senhor. E naquele mesmo dia foram ganhos para Cristo quase 3.000 almas no primeiro discurso da era apostólica. Era o Espírito Santo inaugurando a era da igreja. Deus abençoe. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou dessas informações, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações, faça o seu comentário, deixe seu like. Deus abençoe.